Big Brother é uma franquia de reality shows presente em mais de 60 países e 500 edições, especialmente popular no Brasil. O livro que é baseado nesse programa, 1900 eu não sei o quê. E aí tem um grande irmão que ele vê tudo, Big Brother, vê tudo. Muita gente sabe que o nome é baseado em um livro publicado pela primeira vez em 8 de junho de 1949, escrito por George Orwell. Uma sociedade em que tudo vê tudo. Então você não tem privacidade, tudo seu é visto. Mas quem foi esse autor e o que sua obra nos diz? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você não precisa ir para o paredão para ver esse Nerdologia sobre a vida e obra de George Orwell e o Big Brother. Eric Arthur Blair nasceu em 25 de junho de 1903, em Motihari, na região de Bihar, na Índia. Isso, George Orwell não se chamava assim quando nasceu, mas a gente chega lá. Quando Eric Blair nasceu, a Índia era domínio britânico, e seu pai, Richard Walmesley Blair, trabalhava no departamento de ópio, supervisionando a produção e o armazenamento de ópio que era vendido para a China, em um período que já explicamos aqui no Nerdologia. Sua mãe, Ida Mabel Blair, era de ascendência francesa, e Eric Blair foi o filho do meio, com uma irmã mais velha e uma mais nova. A família era típica da classe média do Reino Unido daquele período, uma família que reivindicava uma distante ancestralidade aristocrática e buscava prestígio e eventual ascensão social via o serviço público no Império Britânico. Pouco depois que Eric nasceu, a mãe levou ele e sua irmã mais velha para a Inglaterra, onde ele cresceu. Sua mãe queria que ele tivesse uma educação em uma escola privada de elite, mas a família não podia custear sozinha isso. Inicialmente, Eric estudou na escola de um convento e depois em um internato para meninos com uma bolsa parcial obtida pelos contatos políticos de um tio. Finalmente, em maio de 1917, quando ele tinha 14 anos, Eric Blair foi admitido em Eton College, uma das escolas mais tradicionais da Europa. Ele tinha uma bolsa integral de estudos, obtida parcialmente graças ao seu talento e dedicação à escrita e à literatura. Aos 12 anos de idade, ele teve poemas publicados em um jornal e ficou em segundo lugar numa competição nacional de história, que contribuiu para obter sua bolsa de estudos. Mesmo sendo intelectualmente proeminente, um leitor voraz e estudante de francês, Eric Blair se sentia muitas vezes deslocado naquele ambiente de elite econômica, onde, segundo ele mesmo, ficava muito claro que ele era de um mundo diferente dos seus colegas, sendo o início de suas ideias socialistas. A experiência escolar motivou a escrita, na vida adulta, de um ensaio crítico da sociedade aristocrática britânica presente na vida escolar dos meninos. Ainda assim, Eric Blair participava de atividades na escola, fundou um jornal e se dedicou aos estudos das matérias que apreciava. Suas outras notas, entretanto, não eram lá essas coisas, e por isso, ele e a família desistiram da ideia de admissão no ensino superior. A saída foi a de manter a tradição familiar de serviço imperial, e Eric Blair foi aprovado no concurso da Polícia Imperial, que servia nos territórios do Raj britânico. Ele foi policial imperial por 5 anos e meio no atual Mianmar, entre 1922 e 1927, e nesse período consolidou o que descreveu depois como ódio ao império que sirvo. Ao retornar, e pela maior parte da vida, Eric Blair trabalhou como jornalista e repórter. Seu primeiro livro, traduzido no Brasil como Na Pior em Paris e em Londres, foi publicado em 1933 e mistura memórias com reportagem. Ele de fato vivia uma vida pobre e também passava noites até semanas imerso em áreas periféricas, disfarçado como um morador de rua com outro nome e vivendo de pequenos bicos. Também fez imersões semelhantes ao residir em Paris. Junto com isso, escrevia matérias e ensaios para jornais, com seu primeiro artigo publicado em 1928 em um jornal de um comunista francês. A vida e as dificuldades materiais dos mais pobres se tornaram cada vez mais o foco de seu trabalho. Inicialmente, ele se dizia um anarquista, ao mesmo tempo em que valorizava tradições e a identidade inglesa, algo que ele mesmo dizia ser de difícil equilíbrio e quase contraditório. E com seu primeiro livro publicado veio o nome George Orwell. Eric Blair não queria publicar sob seu verdadeiro nome e, sob sugestão de seu editor, adotou um nome que soma o patrono da Inglaterra e o rio Orwell, onde George, gostava de visitar quando criança. Entre 1928 e dezembro de 1936, George lecionou, trabalhou como jornalista, publicando centenas de textos e publicou 4 livros. Nesse período, ele também escreveu o livro A Caminho de Wigan, que foi publicado em 1937. O livro denuncia as péssimas condições de vida de trabalhadores industriais no norte da Inglaterra e faz uma defesa do socialismo. E a pesquisa para o livro colocou Orwell na mira da inteligência britânica por 12 anos.
O ano de 1936 foi decisivo para George Orwell. Em junho, ele se casou com Eileen O'Shaughnessy. E em dezembro, partiu para a Espanha para lutar contra os fascistas na Guerra Civil. Ele ficou 7 meses na guerra e quase morreu, baleado no pescoço em combate. O lado republicano da Espanha era formado por diversos grupos, incluindo vários partidos socialistas e comunistas, sendo Orwell parte do POUM. Seu partido foi perseguido pelo Partido Comunista da Espanha, que era aliado com a União Soviética, então liderada por Stalin, que acusou o POUM de ser um partido trotskista que seria supostamente, objetivamente fascista. Isso marcou profundamente o autor, que se tornou crítico ferrenho de Stalin e do centralismo do Partido Comunista, caracterizando Stalin como um ditador que traiu a esquerda, que trazia o horror e passando a defender o que chamou de socialismo democrático, em um sentido de defesa de liberdades civis. Sua experiência na Guerra Civil Espanhola resultou em mais um livro. E, durante a Segunda Guerra Mundial, Orwell continuou seu trabalho de jornalista e também trabalhou na propaganda de guerra britânica. Ele desejava ter se alistado no serviço militar, mas o agravamento dos problemas pulmonares que ele sofreu por quase toda a sua vida, mais o grave ferimento na Espanha, o impediram. Também durante a guerra, em 1944, ele e a esposa adotaram um menino de 3 meses de idade, cujos pais biológicos morreram no conflito. Nos últimos meses da guerra na Europa, Orwell foi correspondente de guerra, acompanhando tropas britânicas na Alemanha e, em agosto de 1945, foi publicado o livro A Fazenda dos Animais, editado no Brasil como Revolução dos Bichos, livro que faz crítica e sátira de Stalin. Orwell afirmou repetidas vezes que seus ataques ao stalinismo não eram um ataque ao socialismo e que ele ainda era um socialista democrático. Nesse sentido, edições do livro nos Estados Unidos eram usadas como parte de propaganda anticomunista da Guerra Fria e, em sua apresentação, traziam uma frase do autor maliciosamente editada. A Guerra Espanhola e outros eventos em 1936 e 1937 mudaram tudo. Daí em diante, eu soube onde eu estava. Cada linha de trabalho sério que eu escrevi desde 1936 foi escrita direta ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, como eu o entendo. Meses antes da publicação, em março de 1945, enquanto ele estava no continente, sua esposa morreu no Reino Unido devido às complicações da anestesia em uma cirurgia de rotina. Isso alterou seu humor para o resto da vida. De uma pessoa agradável, ele passou a ser recluso e irritadiço. Ele passou meses quase isolado em uma casa na ilha escocesa de Jura, também uma reação à sua súbita fama com o sucesso de Fazenda dos Animais. Foi lá que ele escreveu 1984, título originalmente publicado por Stenson. O livro é uma crítica ao totalitarismo e critica tanto o stalinismo quanto o fascismo, e lida principalmente com o poder da linguagem, em algo que veremos novamente aqui no Nerdologia. Para muitos críticos atuais, o livro antecipou elementos do que é chamado de capitalismo de vigilância da atualidade. O líder de uma das entidades do livro é o Grande Irmão, que tem poderes totais de vigilância e de dar ordens. Ou seja, não tem nada a ver com gincana de televisão, mas se trata de um alerta de uma possível distopia no futuro da humanidade. Hoje em dia, nem tão futura assim. Orwell viveu pouco após a publicação do livro, já que morreu de problemas pulmonares em janeiro de 1950 com apenas 46 anos de idade. No século XXI, ele é tanto considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, quanto também uma pessoa cheia de contradições e questões sobre suas atividades políticas, debate que é agravado pelo fato de que ele proibiu em seu testamento a publicação de qualquer biografia sobre ele. Talvez esse Nerdologia desobedeça isso. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre o crime que motivou a maioridade penal no Brasil, comentaram que conheciam o caso como Menino Bernardino. Esse é um nome muito utilizado em matérias jornalísticas e não sabemos precisar o motivo da confusão, mas as fontes da época mostram que o nome do menino era Valdemiro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima.